Ai, ai, ai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voiger. E a gente vai falar do que, pessoal? A gente vai falar de tecido cartilaginoso, né? Para mim é um dos tecidos mais maravilhosos que existem, tá? É um tema muito gostoso da gente poder estudar. Então, a gente vai ver, dentro do tecido cartilaginoso, as características gerais, a substância fundamental, as células estão presentes, o tipo de crescimento do cartílago, os cartílagos que tem no nosso corpo, que são o hialino, o elástico e o fibroso, certo? Então, pronto. Dentro do tecido cartilaginoso, então a gente tem que ver que é uma variedade do tecido conectivo, tá? Que vai estar composto por condrocitos, condroblastos e condroplastos. Quanto à matriz extracelular, ela é muito especializada, ela vai ser produzida aonde? Ela vai ser produzida, nossa, olha só o que vai entrar agora. E ela vai ser produzida e mantida pelos condrocitos. A matriz cartilaginosa vai ser sólida e firme, alguma coisa vai ser maleável, porque ela vai dar algum tipo, ela vai lhe conferir algum tipo de elasticidade. Onde é que a gente encontra? Em lugares onde precisa de muita flexibilidade e dureza ao mesmo tempo. Onde é que a gente vai ver isso, pessoal? Que precisa de flexibilidade e dureza ao mesmo tempo. E que tenha que diminuir a atrição dos ossos. Nas articulações, né? Então, pronto, isso. A nutrição do tecido cartilaginoso, ele é um tecido que é avascular, ou seja, ele precisa se nutrir, evidentemente, de um tecido conectivo que esteja adjacente e vai fazer isso por difusão simples. O crescimento do cartílago, eu tenho dois tipos de crescimento. Ele pode ser aposicional ou intersticial. A aposicional, a gente já sabe que a gente precisa de uma capa interna, que a gente vai chamar que é o pericôndrio, né, da qual vai acabar originando os condroblastos, que sempre quando a gente falar de blasto, a gente falando de uma célula jovem, tá? Célula jovem, condroblasto, célula jovem. Então, que vai secretar a matriz extracelular até que ele vai rodear ele todinho e vai formar o condrocito, que já é uma célula madura. Aqui uma observação importante, que o cartílago fibroso ele não tem pericôndrio. Portanto, o único cartílago que não vai ter esse tipo de crescimento aposicional é o cartílago fibroso. O elástico e o intersticial, eles vão ter crescimento aposicional e intersticial. Então, isso aqui é uma pegadinha. A professora vai perguntar para você, o cartílago fibroso, qual é o tipo de crescimento que ele tem? De professora, intersticial. Por quê? Porque o intersticial, ele não tem pericôndrio. Se ele não tem pericôndrio, a gente já sabe que o crescimento que ele pode ter é só intersticial. Então, no intersticial, como é que se dá? O condrocito, ele é responsável porque ele é a célula que ele é mais madura, ele é capaz de conseguir se dividir, né? Inclusive, eu falei, a anedota que eu apliquei aqui foi o quê? Uma criança de 5 anos não transa, mas um adulto de 20 anos, 30 anos transa. Então, assim, só para deixar claro, né? Evidentemente. Então, o condrocito é uma célula que é mais experiente, então ele sim consegue, por difusão, por divisão mitótica, ele consegue acabar formando grupos isógenos, tá? Que vão crescer de adentro hacia fora, tá? Então, isso é importante. Da característica do tecido cartilaginoso. Então, a gente já sabe que ele vai apresentar glucosaminoglicanos e proteoglicanos, que vai apresentar 3 variedades de cartílago, né, que a gente vai ver agora em seguida, já citei eles, e os glucosaminoglicanos são sintetizados pelos condrocitos. E quem é que pode ser os glucosaminoglicanos? Então, é o condroitin sulfato, o ácido hialurônico, queratan, dermatan sulfato, que eles vão acabar brindando algum tipo de viscosidade para o nosso organismo. Então, olha só, preste atenção como é lindo, como é maravilhoso. Então, o cartílago hialino, vocês estão vendo aqui, de um lado eu tenho a forma esquemática, né? É bom a gente já ter esse norte aqui, a gente tem a parte esquemática e a gente tem a lâmina histológica, né? Então, já bate o olho assim, então isso aqui eu tô vendo cartílago, com certeza. Então, olha só, é uma matriz amorfa de aspecto vítreo, branco, né, e azulado, aonde vai ter um equilíbrio das fibras colágenas e da substância fundamental. Isso que ele está chamando dessa matriz amorfa de aspecto vítreo é isso aqui, ó. É o que está entre essas coisinhas azuis aqui, ó. Que isso aqui, evidentemente, é o quê? Isso aqui é o cartílago. São as células que alguns aqui são condroplastos. Eu vou mostrar aqui, ó.
Tá vendo? Esse aqui, ó, que não tem, evidentemente aqui, ó, a gente vê aqui que não tem, ele só tem esse vácuo. Esse vácuo parece uma lagoa. Não parece uma lagoa? Se você falar que não parece uma lagoa, vai errar o macete. Então, não é igual a lagoa. Então, você vai pensar lagoa condroplasto. Então, porque o condroplasto é o que vai formar lagunas. Então, isso, evidentemente, porra, igualzinho uma lagoa, né? Igualzinho. Aí, o que acontece? A gente vai ver o seguinte, que eu tenho olha só. Como é que aí, é? como é que eu vou Eu não ver entendi. Tá, vamos lá. O da lagoa, eu não entendi. Tá, vamos lá. Condroplasto é aquele que, quando a gente olha aqui no microscópio, ele tem um aspecto de lagoa. Sabe o que é uma lagoa? Pronto, você já viu a historinha dos 3 patinhos na lagoa? Pronto, você olha aqui assim e vê, ó, isso aqui não parece uma lagoa? Parece uma lagoa? Ó, mas depois eu vou explicar por que tem que ter só a lagoa. Não pode ter esse detalhezinho aqui mais escuro, porque esse detalhezinho mais escuro aqui nos diz muito que significa uma coisa, tá? Aí, olha só, eu não vou acabar tirando a graça da gente ver o resto das coisas, mas, assim, só para dizer, ó, tá vendo que eu tenho 2 estruturas que estão coladas uma na outra? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem estruturas que estão coladinhas uma na outra? Alguém consegue perceber aqui, ó, que tem estruturas que estão coladinhas uma na outra? E são grupos isógenos. Grupos isógenos. Então, eu já estou conseguindo visualizar na lâmina aqui o que é um grupo isógeno. Eu acabei de falar para vocês que a matriz amorfa tem aspecto vítreo, ou seja, um branco azulado, que é o quê? Tudo isso que está na volta disso que está atingido, evidentemente, de Alcian Blue, né? Porque o cartílago hialino ele se tinge de Alcian Blue. Eu já sei que toda essa partezinha que está na volta é o quê? É matriz amorfa, que tem aspecto vítreo, branco azulado. Ó, então, já estou descrevendo a lâmina, basicamente. E aqui a outra coisa que eu tenho que saber é o seguinte, por exemplo, então, e eu vou ter uma coisa aqui que eu tenho equilíbrio das fibras colágenas e da substância fundamental. Qual é a característica? Então, vai possuir fibras muito delgadas e tropocolágeno tipo 2, que vai ser produzido e mantido pelo condrocito, certo? A tinção, eu falei aqui que pode ser Alcian Blue, azul de toloidina ou passo positivo. Os que ficam mais bonitos para atingir cartílago é usado normalmente alguma coisa que vai atingir de azul. Então, vai ser o azul Alcian Blue ou azul de toloidina, tá? As propriedades. Então, a gente já sabe que a matriz do cartílago hialino vai ser muito hidratada, o que permite a difusão de pequenos metabolitos e elasticidade. Porque lembrem que, como ele não tem vasos próprios, ele precisa o quê? Se nutrir do tecido conectivo que esteja subjacente. Então, ele precisa ter o quê? E por isso que o cartílago ele vai ser muito hidratado para poder permitir a difusão dos pequenos metabolitos. Tá? E aí, os exemplos que a gente tem de cartílago hialino, o esqueleto do recém-nascido, no adulto, vai ser nas superfícies articulares, aonde? Na tráquea, nos brônquios, na laringe, na cavidade nasal, nos cartílagos costales. Tá? Então, aí tudo a gente tem cartílago hialino. Cartílago elástico, olha que delícia. E a gente já consegue perceber a diferença, que aquela máxima que dizem, Wilson, para mim tudo é igual. Não, não é igual. Não seja burro. Ó, isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver com isso aqui, ó. Não tem nada a ver, não é verdade? Se você falar, isso para mim é tudo igual, ó, tu é imbecil, tu é idiota, ó. Aqui claramente eu tô vendo, ó, você vê grupos isógenos? A pergunta aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, olha só que coisa linda, né? Então é diferente. E a tinção é diferente também. Aqui a gente vê que é Alcian Blue direto. E aqui tá tenido de que cor aqui? Vamos ver se alguém sabe. De marrom, orceína. Então, pronto. Então, como é que vai se apresentar o cartílago elástico? Então, são as principais características. Então, vai apresentar uma matriz com fibras elásticas, ademais das colágenas e da substância fundamental, porque, diferentemente do cartílago hialino, que só tinha colágeno e substância fundamental, aqui a gente tem fibras elásticas. O que nas representações aqui, ó, a gente vê essas tramas aqui, ó, tá vendo? Essas tramas indicam o quê? Que são as fibras elásticas, tá vendo? Tá. Elastic fibers, em inglês. Olha só que bonito. Por isso que eu digo para vocês, aprendam outro idioma, né? Que a tua vida vai mudar. Porque para você achar essas imagens aqui bonitinhas, não baixa no que eu botei assim, ó. Fibras elásticas. Não, tá fudido. Eu botei já Elastic Fibers. Pronto, aí já saem as melhores imagens do mundo, tá? Então, pronto, é assim. A vida é assim.
vai caçar aprender inglês, meu filho, que é importante. Então, característica. Então, não se calcifica durante o processo do envelhecimento e vai ter pericôndrio. Então, se ele tem pericôndrio, a gente já sabe que ele tem crescimento aposicional e intersticial. Dentro das propriedades, como a gente já sabe que o cartílago elástico, ele vai ser propriedade elástica, né, evidentemente, então vai proporcionar distensibilidade e maleabilidade. Os exemplos, onde é que a gente vai encontrar cartílago elástico? No ouvido externo. Oi. Os pontinhos pretos na lâmina é o que mesmo que eu esqueci? Núcleo. Núcleo. Ah, sim, obrigada. De nada. Então, o que a gente tem, então? A gente tem os exemplos de cartílago elástico. A gente tem o ouído externo, paredes do conduto auditivo externo, a trompa de falópio e a epiglotis. Percebam aqui que é muito diferente do outro, muito diferente do outro. Tá? Não tem condição de você falar que é a mesma coisa. Cartílago fibroso. Então, aqui os condrocitos eles estão dispostos em fileiras, tá? Em espanhol vai falar hileiras. E colágenas ou formando grupos isógenos. Aí vocês percebem o seguinte, ó, olha só como é que é, olha aqui, ó, você vê que é totalmente diferente do arranjo que eu tinha das outras duas. Quando um tá atrás do outro, ele tá formando o quê? Fileira, tá vendo? Então não é só brasileiro que gosta de fila, o cartílago fibroso também gosta de fila. Então ali, ó, vai um atrás do outro. E eles vão estar formando grupos isógenos também, tá? Então aqui eu tenho que me lembrar que, na verdade, o que caracteriza o cartílago fibroso é que eu tenho que os condrocitos estão dispostos em fileiras. Olha só, não está em fileira aqui, ó? Você não vê que está em fileira, ó? Fileira. E aqui, ó, a disposição aqui, ó, é totalmente diferente. Ó. Aqui eu tenho várias fibras elásticas, né, que estão no meio aqui, que estão conectando tudo, e a substância fundamental é colágenos. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho os condrocitos estão dispostos em fileiras. Ou seja, estão dispostos em hileiras. Não apresenta pericôndrio, ou seja, eu não vou ter crescimento aposicional, só tenho crescimento intersticial. E a técnica de tinção que eu tenho aqui é a eosina, verde-luz e a zoanilina, tá? Aqui a técnica, se a gente pegar para olhar aqui, isso aqui tá o quê? Tá numa cor violeta. A gente já sabe que quando tá só violeta é o quê? Eu já sei que não importa, eu já estou usando aqui eosina e hematoxilina, né? Aí, no caso aqui... Oi? Tudo que tem crescimento aposicional tem o quê? É onde que tem crescimento aposicional é o elástico? Não, o hialino também tem crescimento aposicional. O crescimento aposicional só não vai ter quem não tem pericôndrio. Então, como o cartílago hialino e o elástico eles têm pericôndrio, então esses dois também têm crescimento aposicional, tá? O único que não tem pericôndrio é o cartílago fibroso. Então, o que acontece? E onde é que vai ter esse cartílago fibroso? Em sítios onde tem muita pressão e distensão. E aqui vai ter um negócio que eu falei na aula de hoje de anatomia, para vocês verem como as coisas estão conectadas uma aula com a outra, às vezes. O exemplo de cartílago fibroso, eu tenho os discos vertebrais, eu tenho a sínfise pubiana e eu tenho a articulação temporomandibular. Lembra que eu falei para vocês que quando eu falar da articulação temporomandibular, eu tenho que lembrar que ela o quê? Tem um cartílago fibroso, tem cartílago fibroso. Que todo mundo, articulação sinovial. Sim, articulação sinovial, mais o cartílago é fibroso, tá? Só para vocês enfiarem na cabeça. Isso aqui, os professores de anatomia adoram fazer essa pergunta aqui, viu? Como é que é o cartílago da articulação temporomandibular? Tem que dizer, professor, esse cartílago é fibroso. Esse cartílago é fibroso, tá? Então, isso aqui é bem importante. Então, exemplo de cartílago fibroso, tem os discos intervertebrais, a sínfise pubiana e a articulação temporomandibular. Então, quais são as células que a gente vai ter? Vocês vão ver que eu estou muito mais preocupado agora em descrever a célula, porque é uma coisa que a professora caiu matando. Então, dessa vez, ela não vai pegar ninguém nessa merda. Vocês vão fazer uma cara de estrambólica, assim, nossa, professora, forma de célula, mas você vai começar a rir por dentro, porque eu vou estuprar mentalmente vocês várias vezes, até vocês aprenderem isso aqui e cuspir. Qual é a forma que tem tal coisa? É tal, tal. Pronto, e aí vai dar certo. Então, condroblasto. Então, o condroblasto, ele não pode se dividir e ele vai secretar elementos da matriz extracelular. O condrocito,
que ele vai ter um núcleo grande e esférico. Eu estou falando só, isso aqui é a introdução, porque eu vou falar de cada um deles e mostrando um slide à parte, tá? Isso aqui é só eu estou introduzindo na cabeça de vocês o conteúdo. Então, condrocito, ele tem um núcleo grande esférico, né? Central de cromatina láctea, tem o citoplasma basófilo de gotículas de Graça. E o condroplasto, que eu tinha falado antes, é o que vai formar as lagunas. Então, olha só que bonito, que detalhe, né? Olha só. Então, a gente vai falar primeiro dos condrocitos. O que é o condrocito? O condrocito aqui, ó. Por isso que a gente fala aqui, ó. Condrocito é aqui, ó. Não é bonito? Não é bonito? Parece que ele tem duas coisas, né? Mas é uma coisa só. Tá? Parece que são duas coisas, mas é uma coisa só. Olha aqui, ó. Na lâmina, eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, um condrocito, né? Então, ele tem, basicamente, como se fosse 2 em 1. Então, isso aqui é um condrocito. Parece que é 2, mas é um só, tá? Então, agora tá conseguindo decifrar, né? Tô vendo a cara do Marcelo aqui. Agora dá para entender o que é esse diabo aqui, né, Marcelo? Então, o conceito de condrocito é o quê? Então, a gente já sabe que condrocito é uma célula que é mais madura. Então, ela é o quê? São condroblastos que estão rodeados de matriz extracelular. Que é simplesmente o condrocito, ele é o quê? A evolução do condroblasto, o condroblasto vai evoluir para condrocito, certo? Então, a evolução natural do condroblasto é o quê? Se transformar em condrocito. Porque o condroblasto é jovem e o condrocito é maduro. Então, o que é o condrocito? É um condroblasto que está rodeado de uma matriz extracelular. Porque o condroblasto lembra que secreta. Exatamente. E quando ele estiver fechado, pronto, ele virou condrocito. Exatamente. Qual é a forma que tem? Então, depende. O núcleo, ele pode... o condrocito em si, ele pode ter uma forma ovoide, quando ele está numa zona mais periférica, e quando ele está mais profundo, ele tem uma forma mais redondeada. E depois eu vou mostrar isso aqui numa lâmina para vocês verem. Que quanto mais ele vai se aproximando, quando ele está mais perto da periferia, ele é mais ovoide, tem uma forma mais ovalada. E quando ele está mais profundo, ele é mais redondo. Isso. A característica do núcleo, então, o núcleo é grande, o núcleo é grande com um nucleolo com núcleo prominente. Então, quando a gente vê o núcleo prominente, a gente já sabe que a gente está presença de quê? Do condrocito. Porque quando o núcleo não é prominente, que nem a Samira, isso, o que é aquele pontinho ali, não sei o que, eu digo, é núcleo. Por quê? Porque está muito prominente, tá? Então, as organelas citoplasmáticas estão mais abundantes, eu já sei que é o quê? O Golgi, reticulado plasmático rugoso, o ribossoma e a mitocôndria. Então, olha só, quais são as funções do condrocito? Então, eu sei que a função dele, basicamente, é o quê? Sintetizar a matriz extracelular, amortiguar e absorver golpes e compressões, e a gente já sabe que ele vai prover a superfície articular lisa, que vai poder permitir alguns movimentos articulares. Então, como é que é? Prazer em conhecer condrocito, certo? Condroblasto. Então, condroblastos são considerados condrocitos que são imaduros. Aí, o que acontece? A gente tem aqui, o condroblasto, ele vai ter uma forma ovoide ou elíptica na periferia e vai ter uma forma redonda no seu interior, no interior da célula. E aí eu vou pegar e eu vou mostrar aqui depois uma imagem que quando eu estou olhando aqui, quem tem uma forma mais elíptica, bem no iniciozinho aqui, é quem? É justamente o condroblasto, porque ele vai entrar no interior e vai adotando aquela forma do condrocito, que é uma forma mais ovoide. É mais ovoide do condrocito. Então, o condroblasto, no início, ele é o quê? Ele tem uma forma elíptica, tá? E aí, depois ele vai, à medida que ele vai ingressando no interior, ele vai ficando mais redondo até ficar ovoide. Então, olha só, por isso que é importante eu saber a porra das formas. Então, ele começa elíptico, aí, à medida que ele vai entrando no interior, vai ficando redondo. E aí, depois, quando ele se transformar em condrocito, ele fica oval. Oval. Tá? Eu falei oval, mas é ovoide. Né? Você sabe que quando eu falo oval, é a forma ovoide. Característica do nuclear, então, a gente já sabe que o núcleo é intensamente basófilo, né? E as organelas citoplasmáticas aqui, que estão bem destacadas, é o quê? É o retículo endoplasmático rugoso, né? Retículo endoplasmático rugoso está muito desenvolvido. Quais são as funções do condroblasto? Então, ele vai ter além dele ter a possibilidade de ter um crescimento aposicional e intersticial, vão produzir matriz extracelular, tropocolágeno tipo 2, e vai originar
a matriz totalmente cobertos por matriz extracelular que vai acabar originando os condrocitos, né? Então, o condroblasto acaba originando o condrocito. Prazer em conhecer, condroblasto. E aqui é o seguinte, olha só, aí a gente já vai para a lâmina histológica já mais feliz, já mais contente, porque eu não sou um imbecil mais, eu tenho noção das coisas. Então, olha só, primeiro, olha só, a gente não falou que ele precisa ter um pericôndrio, pronto. Então, aqui, ó, se eu tenho pericôndrio, já descartei a possibilidade de ser o quê? Um cartílago fibroso. Porque se tem pericôndrio, eu não sou idiota. Exatamente, ou é hialino ou é elástico. Eu pergunto, alguém está conseguindo ver alguma fibra elástica aqui? Não tem aquelas tramas. Então só pode ser o quê? Cartílago hialino, ó. Parabéns, já consegui identificar um tecido cartilaginoso. Então, olha só, outra coisa. O que a gente falou que tem uma forma que está na periferia e tem uma forma elipsoideia. Aqui, ó, vários que tem forma elipsoideia. Quem é? Condroblasto, porque ele está saindo daqui. Ele está indo da periferia para o interior. E aí depois, olha só, à medida que ele vai ingressando, ele vai ficando mais como aqui, ó, pessoal. Que forma isso aqui? Redondo. Está ficando redondo. E aí, à medida que ele ingressa, agora ele vai se rodear de matriz extracelular e agora vai formar grupos isógenos. Olha só, grupos isógenos. Então, pronto. Aí eu tenho aqui, ó, se a gente for parar para ver, então, eu tenho condrocito, né? Então, olha só, o condrocito. Olha aqui, ó, os condrocitos que a gente tem aqui. E a laguna ou condroplasto é o que, ó? É essa partezinha que a gente vê aqui, ó, que ela tá mais branquecina, né? Tá mais branca. Então, isso aqui é o quê? Formou uma laguna. Essa laguna a gente vai chamar de quê? Condroplasto, tá? Então, quem forma a laguna? Condroplasto. Isso aqui é importante. Então, Então, aqui eu já consegui identificar a maior parte dos elementos da lâmina histológica, certo? Então, aqui a gente terminou com tecido cartilaginoso, tá? Deixa eu dar